Você já ouviu alguém dizer que misturar manga com leite é veneno? Ou que quebrar espelho dá 7 anos de azar? Segundo algumas tradições, essas histórias surgiram para proteger, educar ou simplesmente explicar o desconhecido. Mas será que tem algum fundo de verdade? Hoje a gente vai descobrir. Durante muito tempo, muita gente acreditou que manga com leite fazia mal, ou até matava. Essa frase era repetida nas cozinhas, nas fazendas, nas mesas de família. Há registros que sugerem que essa crença pode ter surgido no período da escravidão no Brasil. O leite era considerado um alimento caro, reservado aos senhores, enquanto a manga era abundante. Então, segundo algumas tradições, dizia-se que a mistura era venenosa para evitar que os escravizados consumissem leite. Mas e hoje? É perigoso? Para muitas pessoas, não há problema nenhum em misturar manga e leite. A confusão provavelmente vem de casos de intolerância à lactose, estômago sensível ou exagero na quantidade. Em resumo, a superstição ajudou a controlar um comportamento, mas do ponto de vista científico, não há veneno nessa mistura para quem é saudável. Curiosidade: essa história não ficou restrita a um lugar só. Em muitas regiões do Nordeste, como Bahia e Pernambuco, ainda se conta que manga com leite ataca o fígado. No interior de Minas Gerais e em partes do Norte, a versão mais comum é que a mistura dá dor forte no estômago. E fora do Brasil, algo parecido também aparece em algumas tradições da Índia. Há registros que sugerem que certas correntes antigas consideravam a combinação de frutas com leite pesada para a digestão, o que acabou alimentando mitos sobre doenças e mal-estar. Curioso é que algumas superstições nascem na cozinha, enquanto outras vão direto para o campo da fé. E falando em fé, tem um santo que muita gente chama quando perde alguma coisa. Quem nunca disse: São Longuinho, se eu achar, dou 3 pulinhos? Segundo algumas tradições cristãs, São Longuinho é identificado como Longino, o soldado romano que perfurou o lado de Jesus com a lança durante a crucificação. Em relatos posteriores, esse soldado teria se convertido e passado a ser visto como exemplo de arrependimento e mudança de vida. Há registros que sugerem que, ao longo dos séculos, sua figura acabou sendo associada a diferentes milagres, entre eles, histórias de pessoas que recuperavam objetos perdidos após rezar pedindo sua ajuda. Há versões diferentes sobre sua história, mas a devoção popular foi crescendo, especialmente no Brasil, até virar esse ritual simples e quase divertido. A devoção a São Longuinho aparece também em partes da Itália, onde tradições medievais preservaram relatos sobre ele. Também em países da Europa Central, como a Alemanha, e em comunidades do cristianismo oriental, como na Grécia, ligadas à tradição de honrar mártires e soldados convertidos. E os 3 pulinhos? Para muitos estudiosos, a ideia é que o gesto simboliza promessa e gratidão. Não é o ato em si que faz acontecer, e sim o vínculo emocional que as pessoas criam com a fé. Independentemente da crença pessoal, o costume mostra como a religião e o imaginário popular se misturam no dia a dia, transformando problemas simples em rituais cheios de significado. Se com São Longuinho a gente pede ajuda, com a próxima superstição, muita gente faz o contrário. Evita, atravessa a rua e até se assusta. Vamos falar do famoso gato preto. Hoje, muita gente ainda olha para um gato preto e lembra de azar. Mas essa associação nem sempre existiu. Na Idade Média, gatos estavam ligados ao mistério e à noite. Quando surgiram perseguições religiosas e a caça às bruxas, alguns relatos começaram a associar gatos pretos à feitiçaria. Para muitos estudiosos,
a interpretação mais aceita é que o medo do desconhecido, somado às crises e doenças da época, transformou o gato preto em um símbolo negativo. Ele acabou sendo tratado como culpado por coisas que ninguém conseguia explicar. Segundo algumas tradições, em países como França, Itália e partes da Espanha, o gato preto passou a ser visto como presságio de má sorte, especialmente quando cruzava o caminho de alguém. Essa crença viajou com o tempo e chegou também às Américas. Mas o curioso é que, em outros lugares, acontece exatamente o contrário. No Japão, há tradições que associam o gato preto à prosperidade e proteção, especialmente para comerciantes. No Reino Unido e na Escócia, há registros que sugerem que um gato preto em casa podia ser sinal de boas notícias chegando. E, para marinheiros britânicos, ter um gato preto no navio era considerado um amuleto de sorte. Hoje, sabemos que esse preconceito causou, e ainda causa, problemas reais, como abandono e maus tratos. E isso mostra como uma superstição pode ultrapassar o campo da crença e atingir o mundo real. Se o gato preto traz azar para muita gente, a próxima superstição vai ainda mais longe. Diz que o azar não só aparece, como fica com você por 7 anos. Vamos falar dos espelhos. Os espelhos sempre foram objetos cercados de simbolismo. Antigamente, acreditava-se que eles refletiam não apenas a imagem, mas também parte da alma. Segundo algumas tradições da Roma antiga, quebrar um espelho poderia danificar essa imagem espiritual, trazendo azar para quem o quebrasse. Mas por que 7 anos? Há registros que sugerem que o número 7 estava associado a ciclos de renovação em várias culturas antigas. Assim, o azar duraria até que esse ciclo simbólico se completasse. Há registros que sugerem que essa superstição se espalhou por diferentes regiões da Europa. Em países como Itália, Portugal e Espanha, o azar do espelho quebrado ganhou versões populares, muitas vezes com pequenas variações sobre como neutralizar o azar, como enterrar os pedaços, jogar sal ou olhar o reflexo em água limpa. Funciona? Não há prova, mas ajuda a aliviar a ansiedade. Curiosamente, tradições semelhantes aparecem também em partes da Alemanha e do Reino Unido, onde o espelho era visto como algo quase místico, um objeto que exigia respeito. Com o tempo, essa ideia viajou, se misturou a outras crenças e acabou chegando às Américas. Mesmo quem não acredita de verdade, muitas vezes evita testar. Se você gosta de entender de onde vêm essas crenças e como elas moldaram nosso modo de ver o mundo, fica comigo até o final, porque ainda tem algo bem curioso pela frente. Para muitos povos antigos, as árvores eram moradas de entidades protetoras. Então, tocar ou bater nelas servia para pedir proteção, afastar o azar ou não chamar coisa ruim depois de dizer algo positivo. Segundo alguns estudiosos, essa tradição pode ter vindo principalmente dos povos celtas, onde acreditavam que espíritos e deuses viviam nas árvores sagradas, como o carvalho, dos antigos gregos que tocavam madeira pela ligação ao deus Pan para afastar o medo, e da cultura germânica, que ao bater na madeira servia para chamar a atenção de espíritos protetores das florestas. Ao tocar a madeira, a pessoa estaria pedindo proteção ou afastando energias negativas. Em vários povos europeus, árvores eram sagradas e ligadas a divindades. Para muitos estudiosos, é daí que surge o hábito. Com o tempo, o gesto perdeu seu significado religioso original e virou quase um reflexo automático, uma forma de exorcizar o azar com humor. Hoje, o hábito continua super comum em vários países. Em muitos lugares, a expressão equivalente significa literalmente bater na madeira, mostrando como o costume sobreviveu ao longo dos séculos. No Brasil,
bate na madeira. Em Portugal, tocar na madeira. Na Espanha, tocar madeira. Na Itália, tocar e ferro. Tocam ferro. A ideia mudou, mas o sentido é o mesmo. Na Alemanha, auf Holz klopfen. No Reino Unido e nos Estados Unidos, knock on wood. Na França, toucher du bois. Mesmo hoje, muita gente bate na madeira por via das dúvidas, não necessariamente por acreditar de verdade, mas porque o gesto virou parte da cultura, quase automático. Quando a gente olha para essas histórias juntas, percebe algo importante. Superstições não aparecem por acaso. Elas nascem de medos, tentativas de proteção, controle social, religião e tradição. Segundo algumas tradições, elas serviam para ensinar cuidados, impor limites ou dar sentido ao que ninguém conseguia explicar. Hoje, podemos olhar para elas com mais informação, mas sem esquecer o valor cultural que carregam. O segredo talvez seja esse: respeitar a tradição, mas também aprender a questionar. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor de onde vêm essas crenças, considere se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho de notificação. Compartilhe com alguém que também cresceu ouvindo essas histórias. Comente aqui embaixo. Qual dessas superstições você ouviu na sua infância? E qual outra você acha que deveria aparecer na parte 2? Sim, porque tem muita coisa boa ainda. Três Marias, escada, olho gordo e por aí vai. E cada comentário, like e compartilhamento ajuda o canal a crescer, alcançar novas pessoas e mostra para o YouTube que esse conteúdo vale a pena. E, se quiser apoiar ainda mais nosso trabalho, dá uma olhadinha no Clube de Membros. É só clicar em Seja Membro. Você também pode usar o Hypar e o Valeu Demais para fortalecer o projeto. Se não puder contribuir agora, fica tranquilo, só o seu like já ajuda muito. Muito obrigado por estar com a gente até aqui e a gente se vê no próximo vídeo, aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo.